Olha só, antigamente, os treinadores ruins, não aparecia muita ruindade deles, de muitos, porque a safra é boa, o time era bom. Então não dava tempo de ver as besteiras que o treinador fazia. Porque o time era muito, ele só distribuía as camisas, né? Não é o caso do saudoso Cilinho, que o Cilinho era um profeta. Sim. Ele era muito bom treinador, né? E já tinha um currículo já bem grande no interior de São Paulo, porque quando você jogava anos 80 no interior de São Paulo, Era o time difícil. grande pegava, passava aperto. Olha, eu lembro como se fosse hoje. Lembro como se fosse hoje. São Paulo e Comercial de Ribeirão Preto, no Morumbi. A gente jogava muito Paulistão de quarta-feira à tarde, ia 3, 4 mil pessoas. No estádio cabia até então 120 mil. Então o estádio vazio, né? O Comercial meteu 4 em nós. E nós tínhamos 6 jogadores na seleção brasileira. No Paulistão de 86. Então, quer dizer, os times do interior também eram muito bons, né? Muito competitivo, tinha muito jogador bom. A safra era abundante, né? Então, o treinador também, lá atrás, tinha muito treinador ruim, só que com jogador bom. Sim. Aí não aparecia a ruindade dele. Hoje não. Hoje os treinadores da nova geração, a maioria pra mim é ruim. E qual que Né? salva O quê? dessa nova geração? Diniz é bom treinador. Você Pode gosta falar- do Diniz? Eu gosto, bom treinador. Bom. Outra coisa que o brasileiro tem preconceito junto à imprensa é com idade, né? Ah, não, 30 anos já tá velho. Ele foi campeão da Libertadores no ano passado com o Fabinho, que tem 42 anos. Até então hoje tem 43. Quer dizer, o Felipe Melo, 40. Ganso, sem joelho. Marcelo, 35 anos, que já tá quase para não ter mais força, mas continua com habilidade. Quer dizer, Cano, 35 anos. Quer dizer, que jogador que é jovem ali? Só os dois, André e o Martinelli. Essa nova geração é o que você mais gosta, é o Diniz. Dessa nova geração, o Diniz, pô. É um treinador inteligente. Ele já fez por onde, né? No São Paulo e no Fluminense, principalmente porque conquistou títulos, né? Isso dá um respaldo, uma confiança pro treinador muito grande, né? Com certeza. Então, acho que os treinadores da nossa nova geração, a maioria é ruim. E os jogadores não têm muita qualidade. A qualidade técnica, nosso futebol tá pobre demais. Tem time aí que tem 10 estrangeiros no time. Que era impensável nos anos 80 a gente ver tanto gringo. Porque não aqui. precisava. E até a técnica estrangeira. Tinha um ou outro, vai. O Hugo de Leon, que foi um cracaço, zagueiraço Dario no Grêmio, Pereira. Dario Pereira no São Paulo, Pedro Rocha no São Paulo, etc. Rodolfo Rodrigues no Santos, goleiro, quer dizer, então era muito nada. Porque a nossa safra era abundante. Hoje a nossa safra é pobre e a geração de treinadores também é muito pobre. Pô, Então, o Pita não tinha chance na seleção porque era o Zico pra competir. eu falava pro Pita, Que isso, eu falava pro Pita, você nasceu numa época errada. Ele falou, por quê? Porque você nasceu na época do Zico. Vai jogar como? Né? Ia jogar contra a Ponte Preta de cá, Ayrton Lira no Santos. Quer dizer, então, esse também, essa diferença é muito, muito grande, né? Você hoje a nova safra de treinador brasileiro, eles pegaram as misérias da Europa e trouxeram para cá. Hoje um treinador argentino estagiário, ele é melhor que um treinador jovem no Brasil. Eu dou um exemplo bem claro aqui, que esse exemplo é clássico, né? É o Scaloni. Sim. Ele era estagiário quando ele chegou na seleção argentina. E ele conta isso na entrevista, pós-Copa do Mundo agora. Eu vi uma entrevista dele no canal argentino, ele dizendo assim, olha, o presidente me chamou e disse assim, ó, vem tampar o buraco aqui, mas você vai ficar só 3 jogos, tá? Depois, tchau. 3 ou 4, coisa assim. Vai ficar pouco tempo, você não é o treinador nosso pra Copa. Ele falou, tá bom. Ele foi fazendo o trabalho dele. E aí, hoje, ele é o melhor treinador do mundo. Tá no nível do Bilardo e do Menotti, né? Hoje. Vai brigar o título mundial, Né? cobiçado por todos, e jogando muito a seleção dele. Quer dizer, você olha olha no mundo inteiro. Quantos treinadores argentinos tem na Premier League? E quantos brasileiros tem na... Brasileiro. Não tem nenhum. Fora Nem no Tem. Vietnã tem treinador brasileiro. Nem na Arábia, quando era, né? Centro, né? Que o Na pessoal... Arábia é muito treinador estrangeiro É. brasileiro na oportunidade, nos 80. E acho Nem que hoje. na Europa agora, brasileiro só tá batendo em Portugal mesmo, né? Sim, Assim, eu pelo não idioma. lembro de Sim, mas treinador. na Acho que o Liga Caçapa na Bélgica. na Liga Distrital de Portugal tem brasileiro. Mas Quer dizer, o que você acha que pega também? Porque, assim,
Tem lá, lógico, idioma, essas coisas e tal. Os argentinos têm mais facilidade na Espanha, tudo. Mas você vê muito treinador português indo bem e espanhol, né? E o brasileiro, o Filipão foi lá pro Chelsea, não foi tão bem, né? Luxemburgo teve aquele episódio no Real Madrid, que foi, acho que, o ápice, né? E depois ficou pouco tempo. O que você acha que pega? É a formação aqui no Brasil para treinador? É junto com a geração de jogador que tá mais fraca? O que tá pegando para... É, o somatório de coisas, né? Os empresários, eu conheço vários empresários italianos, espanhóis, eles falam a mesma coisa para mim. Eles falam, Miller, o treinador brasileiro, ele não se preocupa em falar o inglês. Já começa por aí. Né? São poucos. Ele não vem fazer um curso na Europa. Né? Pra você ter uma ideia, já começa também por aí. O curso da CBF não vale na Europa. O curso da Argentina vale em todo mundo. Tem até treinador jovem Sim. aqui no Brasil fazendo curso da AFA e não da CBF. Sabe por quê? Aí ele tá certo, esse Acho que o treinador tá Carpini fazendo... fez o curso da AFA, Entendeu? inclusive. Eu acho que é verdade. O próprio Se eu Carpini não fez estiver o curso da equivocado, AFA. é isso aí. Sim, Boa sim. lembrança. Sim, mas eu tô dizendo que Já já começa por aí. Já forma meio defasado. Né? Já começa por aí. O nosso curso, acho que nem no Paraguai é aceito, Sim. no caso. Entendeu? Então o que acontece? Eu falei pro meu colega, deu risada outro dia. Eu falei assim, pra você ver, né? Portugal só tem jogador ruim, time ruim. Mas olha na Europa. Qualquer lugar da Europa tem treinador português. Pode ver. E por causa do Jorge Jesus, né? E agora do Abel, todo mundo quer treinador português no Brasil. Pode ver. Virou uma moda, né? Isso também, né? Pode ver. O jogador português é ruim, mas o treinador é bom. O treinador português. Sim. Porque treinador português e argentino tem no mundo inteiro. No México, treinador argentino tem Quase carta metade. branca. Aí eu perguntei pro meu colega lá no Guadalajara, um mexicano, eu falei assim, pô, por que você não contrata um brasileiro? Não, meu. Tem o Jardine que tá no América. O Jardine tinha o Tuca Ferretti, que ficou muito tempo no Tigres, mas agora tá sem clube, o Tuca. Sim, mas assim, é muito Sim, nada. muito pouco. É bem exceção, pontual, né? É exceção. Pela história do nosso futebol, é muito nada. Entendeu? E isso que eu tô falando pra você. O brasileiro, o que ele tem? O treinador brasileiro, o que ele tem de novo pra oferecer pra Europa? Eu jogo igual o Manchester. Você joga igual o Manchester, mas você não tem jogadores do Manchester. Exatamente. Você tem jogadores da nossa realidade aqui. Isso respinga na seleção, né? Porque Claro, assim... é o somatório, exatamente. É um efeito dominó, exatamente. Porque, você com Careca foi titular de 2 Copas do Mundo. 86, 90 e 94, quase ainda, né? Brigando ali. E, cara, hoje a gente vê uma seleção pra formar uma seleção, é difícil. Outro dia eu tava conversando com os boleiros, a gente reúne, os ex-jogadores se reúne bastante em eventos assim, de ex-jogador, quase todo final de semana, e a gente fala sempre a mesma coisa. A gente fala assim, antigamente ia uma seleção brasileira pra fora jogar, amistoso, Copa do Mundo que seja, ia uma e ficava 2 aqui. Do mesmo nível, tô falando. Hoje, não vai meia e não fica nada aqui. Por quê? Aquilo que eu te falei, da safra, né? A safra rica de antigamente. Olha, infelizmente, eu falo isso infelizmente, aqueles jogadores do passado, a gente sempre fala, o boleiro tem essa frase, né? Quem viu, quem não viu, talvez, às vezes, no YouTube. Aí eu sou obrigado, o brasileiro não tem memória, isso eu sei, mas eu tenho. Eu sou obrigado a ser saudosista. Eu vi o Jorge Mendonça, o saudoso Jorge Mendonça jogar, ele jogou no Guarani, na Ponte Preta e no Palmeiras e na seleção brasileira. Sim. O Jorge Mendonça foi o único jogador que deixou o Zico no banco. Quase ninguém sabe disso, mas eu sei. O Jorge Mendonça, ele andava sobre as águas. Sabe aquele 10 que não fazia força pra jogar? Ele não sujava o uniforme. Clássico. Eu olhava assim e falava assim, mas esse negão joga demais. Que é isso? Era um jogador do outro mundo. E jogou em times medianos, no caso, né? Sim. Tirando o Palmeiras, mas jogou na Ponte, no Guarani, que na oportunidade eram muito fortes os times, né? Sim, Ponte e Guarani. Assim, tem muita qualidade técnica. Tinha jogador na seleção Ponte Guarani. Exatamente. Né? E o Jorge Mendonça era esse jogador que eu amava o Jorge Mendonça como jogador. Pô, pra deixar o Zico no banco da seleção, o Zico jogava todas. Não machucava. E jogava e fazia gol quase todos os jogos. Quer dizer, o Zico era um 10 artilheiro. Eu costumo falar que fora o São Paulo,
né? O cara que eu acho mais completo depois do Pelé, pra mim é o Zico. Sim, concordo. Cabeça, Verdade. falta, tudo, né? Perfeito. E você falou do Jorge Mendonça, mas quem que eram os caras que você falava, puta, você idolatrava quando era criança que você queria ser jogador de futebol? Quem que era? Não, mas assim, eu era fã sempre fui fã do nosso futebol brasileiro, porque todos os times grandes tinham 4, 5 jogadores diferentes, Sim. que eram decisivos, né? Então eu tinha o Falcão no Inter de Porto Alegre. O Falcão eu jogava demais, né? O Falcão, Pedro Rocha no São Paulo, é um monstro, entendeu? Eu vi um meia no São Paulo jogar nos anos 80, começo dos anos 80, eu era da base do São Paulo. E ele era reserva no São Paulo. E eu falava, não é possível esse cara ser reserva. Eu chamava Jaiminho, um neguinho, perna esquerda. Ele entrava, todo segundo tempo ele entrava. Ele fazia chover. Eu falei assim, não é possível esse cara ficar no banco. Na época do Renato? Renato Pemucho e o Pita, né? Porque o Pita veio naquela troca de 5-1. Isso. Aí o Pita já estava no São Paulo. Mas, podia jogar o Pita e o Jaiminho junto. Porque o Jaiminho jogava demais. O Jaiminho era um monstro como jogador. Cara. E ele nunca foi titular do São Paulo. E um cara que eu falo assim, caramba, se esse cara não jogar no São Paulo, ou qualquer time grande aí, puxa vida, pra você ver como tinha grandes meias em abundância, que o Jaiminho era banco no São Paulo. Só pra registrar aqui, mais de 3.200 pessoas nos acompanhando, uma audiência fenomenal aqui. Sucesso. Mais de 1.200 likes e batemos 75 mil inscritos no canal. Olha aí. Tamo Sensacional, chegamos muito bem, tá certo? E até uma pergunta bem legal aqui que mandaram, o Natanael mandou aqui, Miller. Quem foi o seu melhor e maior companheiro de ataque e qual o zagueiro mais difícil que você enfrentou? Careca, né? Claro, meu companheiro de ataque. Cara, esse era um absurdo. O Careca, eu falo que ele tinha GPS nos pés. Esse era... Era normal antigamente, assim, os grandes jogadores tocar de costas pra frente. Hoje não existe isso e não vai existir mais. O Careca era esse jogador. Eu me inspirava muito no Careca, né? Então, o melhor jogador que eu joguei na frente foi o Careca, né? Romário na seleção também, né? Muito bom jogador. Mas o Careca eu joguei bastante com ele, né? Muitos anos no São Paulo, né? Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, mas assim, jogava excursão pra Europa, quer dizer... Cara, era absurdo. A gente era companheiro de ataque. Pra você ter uma ideia, no meu primeiro Paulistão, meu segundo Paulistão, porque eu subi em 84. No segundo Paulistão em 85, porque era brasileiro o primeiro semestre e segundo semestre os estaduais. O Careca fez 25 gols e foi artilheiro do Paulistão. Eu fui o vice com 23 gols. Quer dizer, então era assim, porque nós tínhamos um treinador auxilinho pro ataque. 48 gols. Nossa. O ataque de São Paulo eu acho que não chega a 48 No gols. ano. O time inteiro, O não último chega. artilheiro foi o Galopo, com 8. Puta, Ai, Isso é uma Jesus. coisa- Na época do Rogério, o treinador. Sim, na época o Galo do Rogério. sem ser titular. Sem ser titular, Não, com tudo 8 bem que gols. tinham mais jogos, ok. Sim, mas o que eu mas, falo cara, assim, no ano... Sim, não sim, chega tinha mais jogos, mas no mesmo assim- ano não chega a 48. Mas mesmo assim, o nível era outro. Como eu falei, Totalmente. os times do interior eram muito bons. Muito, muito. É outro papo. O Comercial de Ribeirão Preto, que hoje eu acho que tá na 3 ou Bzinha do Paulista. Comercial de Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto, 15 de Jaú, Marília, sei lá, você não ganhava nem a pau. Os times, bom, além deles dar no teu meio, eles jogavam muito. Noroeste. E campo ruim. Nossa. Não era um tapete. Não, não. a primeira, aquela coisa de fã, né? Primeira lembrança que eu tenho na minha vida é o gol do Careca lá de 86, da final, que foi em 87, né? Mas eu lembro muito da Copa de 86, eu pequeno, assim, eu lembro muito. E eu lembro de um lance, você cruzando Brasil e Irlanda, você cruza e se machuca pro Careca fazer o gol. O cara que faz gol de E primeira. ele vai correndo lá pra comemorar, ele vai te acudir que você tá no chão lá. Aquela primeira lembrança que eu tenho de futebol na minha vida. E, pô, eu sem brincadeira, cara, eu choro vendo os vídeos no YouTube do São Paulo do Cilinho. E a gente tinha muita referência no Brasil, tanto é que eu me inspirei mesmo no Reinaldo do Atlético Mineiro, que era um gênio também, jogava muita bola. Jogava muita coisa. O saudoso Roberto Dinamite no Vasco, Cláudio Adão e o Careca. Esses 4 atacantes eram as minhas inspirações. Eu via eles jogarem assim e prestava atenção no movimento, no posicionamento, no domínio, no toque de bola. Quer dizer, tudo isso eu via
E aprendia e colocava em prática. Ah, vou fazer a mesma coisa que o Careca fez. Eu sempre fiz isso. Sempre quis aprender. Eu tinha referências boas, né? Eu tinha outros atacantes, mas estou citando esses 4 em especial. Então isso também ajudava. Né? Claro, você jogar ao lado de grandes jogadores, o teu futebol cresce também, né? Então você aprende mais rápido, né? Eleva. Então, exatamente, isso foi muito importante para mim, muito importante. Então, mas infelizmente hoje, um garoto que sobe no São Paulo, Moreira no caso, um bom lateral direito. Quem é a inspiração dele? Então, é isso que eu ia falar assim, será que hoje tem esse tipo de, ou teve esse tipo de jogador no futebol brasileiro que inspira essa galera? Porque quem que é essa grande inspiração da molecada? Do nosso futebol brasileiro. Hoje, agora eu vou generalizar. No nosso futebol brasileiro não tem. Tipo, 2010 pra cá, entendeu? Não. Você acha que o Neymar seria um cara? Eu acho que é o único. Sim. No caso brasileiro, o único que é uma fonte de inspiração é o Neymar. Dos novos, dos que surgiram. Porque assim, de 2010 pra cá passou o Ronaldinho pra cá. Sim, desse novo século. Nova, porque os dois Ronaldinho, eles são remanescentes da década passada. Sim, lá dos anos 90. Entendeu? E o Ronaldo fala do Careca. Né? Exatamente. Quer dizer, então, infelizmente, nós também perdemos essas referências, não só de um time, essas referências, e ficou muito difícil para o jogador. Né? Isso baixa o nível também, né? E aí o jovem já sobe de olho na Europa, porque na Europa que ele enxerga os craques que ele quer ser, não no Brasil. Vem isso, vem empresário falando que às vezes o jogador que nem é tão bom assim, você sabe que não é tão bom. Nossa, é craque, mano. Você é camisa 10, você tem que jogar no Barcelona, aí sobe cabeça. Veja bem, antigamente, antes e agora dá pra fazer essa comparação. É a ordem cronológica. O jogador da base, um time grande, ele queria ser o quê? Time principal, normal. Ganhar título, se firmar, seleção, depois Europa. Europa era a 4ª opção. Era uma ordem cronológica normal. Hoje, reconheço que mudou tudo, até porque com a extinção do passe, da lei do passe, já era. Hoje o jogador, ele é dono dos seus direitos, né? Junto com o empresário. Então o jogador da base hoje, o que ele faz? Eu não acho que é errado, tá? Mas é o mundo de hoje. O jogador da base, ele faz o quê? Ele não pensa em subir pro time principal. Ele pensa em ir pra Europa já direto. Total. Bateu 18 anos, já tchau. Não, menos. É que não pode, né? Então, não procura. Já assina o contrato. Exatamente. 18 anos a maioria mal joga pelo clube brasileiro e já vai pra Europa. A tal da identidade que a gente fala, que antigamente todo time tinha as suas identidades, e não só uma, várias. Hoje, difícil. A gente empresta pra Europa muito cedo, né? Isso é... Não, aqui não dá pra brigar com a moeda. Não dá. Infelizmente, pra vocês terem uma ideia, né, aqui a gente tá falando do futebol geral também. Eu tava falando pro Feijão, meu colega, e pro Giba, que infelizmente, tá? Eu falo isso com tristeza. O Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro vão ficar aí mais uns 3 anos reinando. Porque todas as competições que eles forem jogar, eles já saem na frente e o resto tudo atrás. Moeda. Grande. Claro, o futebol é investimento. Mas se você, hoje eu tava pensando isso em casa outro dia. Hoje um time grande contrata um jogador por 20 milhões. Um jogador. Tipo, São Paulo contratou fulano de tal por 20 milhões. É um jogador mediano. É o Galopo, por exemplo, que foi esse preço praticamente. Você tá entendendo? Super valorizado, né? O Flamengo pagou 80, 90 no De La Cruz. De La Cruz. Então, quer dizer, isso conta e muito, né? O Palmeiras mesmo. O Palmeiras é o mesmo time de 3 anos, praticamente. O Flamengo, mesma coisa. Atlético já é o 3º ano com Hulk e Paulinho na frente. Quer dizer, e atrás grandes jogadores. Então esses 3 times, infelizmente, eles saem na frente. O resto vem atrás, aquela coisa toda, tá? Se tivesse somente Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, era campeonato de 4 equipes só.